Segundo estatísticas do INCA, só em 2016, cerca de 600 mil pessoas tornaram casos novos de câncer no país. A cada ano, essa estimativa aumenta e há quem diga que o câncer se tornou a doença do século. A ciência, de outro lado, busca encontrar a cura. Segundo o CNPq, ao todo 655 grupos de pesquisa estudam o câncer, em mais de 1.270 linhas de pesquisa diferentes. Para comentar sobre a pesquisa em câncer no Brasil e os caminhos para se chegar à cura da doença, convidamos o pesquisador e professor da UNB, Diego Madureira. Diego é diretor do DAIA, que acompanha e orienta as pesquisas acadêmicas na universidade. Mas ele mesmo já fez várias pesquisas voltadas para o câncer com o intuito de procurar tratamentos e medicamentos mais eficientes. Quando eu entrei na graduação, eu já queria seguir a carreira acadêmica, né? Eu entrei no intuito de me tornar um pesquisador, um cientista, em saúde humana. E aí o tema de oncologia, quando a gente começa a estudar sobre câncer, é algo que fascina. É uma doença que acompanha a humanidade desde seus primórdios, basicamente, né? Desenvolveu-se junto com a nossa biologia. Então, é de fato um tema bastante fascinante para quem trabalha na área e que permite uma gama de pesquisas muito grande. Ainda tem muito a se descobrir sobre o câncer. Não, na verdade, a maioria dos quimioterápicos clássicos, dos medicamentos para câncer que se usa hoje, eles têm uma atividade genérica, eles reduzem a proliferação celular, quanto que as células se dividem. Porque essa é a base do câncer, né? É uma doença de proliferação celular descontrolada, por isso que crescem os tumores. Então a maioria dos medicamentos eles têm essa função de retardar essa proliferação. Por isso que outras partes do corpo que também proliferam, bulbo capilar, alguns epitélios, eles também são afetados. Então por isso que na quimioterapia você tem queda de cabelo, ânsia de vômito. Tá? Então esse é o efeito genérico. Em tese ele serviria para qualquer tipo de câncer, mas como cada tipo de câncer está num local do corpo, e nem sempre o mesmo medicamento chega com a mesma facilidade nesses locais, acaba se tendo grupos de medicamentos para grupos de câncer. Esta é uma coisa. A outra é que cada tumor é único. Né? Mesmo que você tenha um tumor que tem o mesmo nome, a mesma classificação de uma outra pessoa, aquela doença é completamente diferente. Né? A natureza dela é outra, a biologia dela é outra, e nem sempre tumores com a mesma classificação, com o mesmo nome, do mesmo tipo, respondem da mesma forma ao medicamento. Então, hoje se estuda muito a questão da heterogeneidade tumoral. Como que a gente pode tentar desenvolver medicamentos ou formas de tratamento que são específicas para cada doença, com suas particularidades. É difícil de especificar qual é a descoberta, quais são as descobertas mais importantes, porque é um estudo muito progressivo. Cada pequena descoberta é uma peça de um grande quebra-cabeça para que a gente entenda perfeitamente como que essa doença funciona. Ela ainda tem alguns pontos muito obscuros. Né? Eu diria que em termos de repercussão para a humanidade, aquelas descobertas iniciais que levaram a uma explicação molecular, né, que disseram exatamente o que acontece com a célula de alguma parte do corpo para dar origem ao câncer, elas revolucionaram no sentido de que para muitas culturas o câncer estava associado com questões religiosas, com questões sobrenaturais. Então a gente traz resquícios disso até hoje na nossa sociedade. A ideia de que se uma pessoa está muito amargurada e muito triste, ela pode desenvolver um câncer. A ideia de que se a pessoa tem um câncer, ela está pagando por algum pecado. Isso ainda permeia a nossa sociedade, nossa cultura. E isso vem de um tempo em que não se conhecia a causa real da doença. Então, a descoberta da causa molecular, das mutações no DNA, revolucionou nesse sentido. E algumas descobertas mais a nível de estudos epidemiológicos que mostraram a associação de alguns tipos de câncer a algumas exposições. Então, aqueles que se expõem, que fumam, têm mais chance de ter câncer de pulmão e de bexiga, e assim para outros, também foram revolucionários no sentido de que reduziram ou possibilitaram a redução significativa da incidência de alguns tipos de câncer. Né? Mas a gente continua tendo descoberta todo dia. Tá? Todo dia se descobre uma proteína nova, um gene novo, uma mutação nova que faz um câncer adquirir uma ou outra característica. E eu acho que hoje o grande desafio é, depois que a gente percebeu que cada câncer é único, como cada pessoa, é tentar transpor isso para a clínica. Conseguir desenvolver uma forma mais prática e barata, né, porque hoje a gente até faz, mas de forma muito dispendiosa e lenta, de identificar as características básicas de cada doença
e desenvolver um tratamento mais específico para cada caso único. Eu acho que esse é o futuro da oncologia. Não, certamente é um dos temas em que mais se pesquisa no mundo. É um dos temas em que mais se publica. As revistas científicas de maior impacto no mundo são sobre o tema, são sobre câncer, sobre oncologia, justamente por essa característica que tem a doença, né? Uma doença que atinge todos os lugares, todas as populações, então se tem esse grande interesse. Olha, eu não posso me arriscar a dizer se a fosfatanolamina, né, a pílula do câncer, se ela é efetiva, se ela funciona ou não. Porque dizer isso, apesar de eu ter uma opinião formada, mas é baseado numa impressão muito pessoal, é baseado numa impressão que eu desenvolvi ao longo dos anos estudando o tema. E não baseado em evidências. Este é o grande problema desse caso da fosfatanolamina. Nós não temos evidência científica suficiente para afirmar algumas coisas que têm se afirmado em alguns veículos de comunicação. E quando a gente trabalha com pesquisa em câncer e principalmente com o desenvolvimento de novas drogas e com uso clínico, né, a pesquisa clínica, os testes clínicos propriamente ditos, a gente precisa ter uma cautela muito grande, justamente por causa dessa característica que tem a doença, de ter esse envolvimento cultural. Então, para algumas pessoas o câncer é um tabu, para outras pessoas representa assim, as pessoas têm mais medo de câncer do que da própria morte. Então, até hoje, apesar disso não ser verdade para muitos tipos de tumor, até hoje receber o diagnóstico de câncer é como receber uma sentença de morte para muitas pessoas. Então é uma doença que tem um impacto psicológico muito grande. E quando você oferece qualquer mínima faísca de esperança, você faz com que as pessoas se agarrem a essa faísca. É por isso que é preciso muita responsabilidade quando se trata do tema. O que aconteceu com a fosfatanolamina é que a gente tem sim um componente que tem atividade antitumoral in vitro, em laboratório, quando testado em células, quando testado em alguns modelos animais. Então a gente tem alguns indícios de que sim, ela funcionaria como um possível novo quimioterápico, nova droga antitumoral. Porém, se quebrou uma corrente já muito bem estabelecida, um procedimento já muito bem padronizado na comunidade científica mundial, das etapas para se chegar a um teste clínico e para se chegar a um medicamento comercial. A partir do momento que o grupo ele decidiu disponibilizar com os testes apenas preliminares, ele gerou uma expectativa no público que não pode ser atestada porque a gente não tem os dados de testes clínicos. Aí eu diria para você, não, então eu apoio a realização de testes clínicos com fosfatanolamina? Não. Baseado em evidências, não. Porque assim como a gente tem dados positivos para a fosfatanolamina no laboratório, a gente tem, eu posso listar aqui pelo menos 100 outros compostos que já foram publicados na comunidade científica com atividade igual ou superior à da fosfatanolamina, mas que não chegaram ainda nos testes clínicos. Então, o critério que se usou para tentar fazer um teste clínico com a fosfatanolamina foi a repercussão social, foi uma questão mais política. Tá? Então não é que não deva ser feito, é que na hora de priorizar entre as várias moléculas possíveis, certamente ela não estaria no topo da lista. Existem outras mais interessantes. A gente não pode se desvincular da esfera ética. A gente não pode, em nome de uma possível descoberta, em nome de a gente não pode usar o discurso de que os fins justificam os meios. Na ciência não é diferente. Então a questão ética ela tem que sim ser levada em conta. Ela dificulta, ela impossibilita a execução de alguns projetos, de fato, mas é o que temos para hoje, a gente não pode abrir mão da ética na pesquisa. Desde ética com o uso de animais no laboratório, a gente precisa de alguns modelos desse tipo, até quando a gente vai para testes clínicos, que a gente vai usar seres humanos, aí fica ainda mais complexo, porque a gente tem que garantir desde que a gente não invada a privacidade, desde que a gente não provoque nenhum dano físico ou psíquico nesses pacientes, desde que eles não sejam expostos de nenhuma maneira. Então a gente tem que garantir todas essas esferas, né? Então eu tenho que ter muita cautela, muito cuidado para não olhar friamente para os meus dados, para a minha análise, para a estatística que a gente faz nesses trabalhos e lembrar sempre que tem ser humano ali por trás e lembrar de todas as implicações, que cada um é diferente, que cada um reage de uma forma à situação. O Brasil ele tem uma participação significativa, muito mais em nomes que em instituições. Então a gente tem grandes instituições aqui que publicam bem na área, que produzem bem na área, mas
O problema é que o Brasil ele não tem o mesmo aporte de recursos financeiros que tem, por exemplo, os Estados Unidos ou o país da União Europeia para trabalhar com o tema. Então a gente não tem acesso com tanta facilidade à tecnologia de ponta. A gente enfrenta muito problema, muitos percalços para fazer pesquisa aqui. E isso impede o nosso crescimento no âmbito mundial, né? Agora, o Brasil ele produz bons pesquisadores, né? Nossas instituições de ensino e de pesquisa, eles formam bons pesquisadores. E nós temos pesquisadores brasileiros trabalhando nos melhores institutos de pesquisa, nos melhores centros de oncologia do mundo e ajudando nessa produção. Brasília ainda está tímida na área de oncologia. A gente tem grupos, os grupos de oncologia, de pesquisa em oncologia, que se dedicam especificamente a esse tema, eles são relativamente recentes. Né? Não tem tanto tempo, de uma década para cá, que a gente tem visto grupos que se voltam mais especificamente para esse tema. Já se pesquisava antes, mas de forma mais genérica, e a gente tem visto proliferar esses grupos, esse interesse, o que é muito bom, porque a gente está começando agora a ganhar alguma repercussão nacional, se juntar à produção nacional, né? fazer parte significativamente mesmo dessa produção. Não é fácil seguir a carreira de pesquisador. E se não é fácil em nenhum lugar do mundo, no Brasil não é diferente. Eu diria que é até um pouco mais difícil, por conta das dificuldades práticas que a gente enfrenta. Mas eu acho que quem tem essa vontade, quem gostaria de seguir a carreira acadêmica, quem gostaria de ser cientista, seja na área de oncologia, seja em qualquer outra área, inclusive não necessariamente na área de saúde, precisa, antes de mais nada, identificar aquela área, aquele tema que é de interesse. Não adianta achar legal, bacana, bonito estudar câncer se não for um tema que de fato desperta em você a necessidade de conhecimento, a necessidade de tirar dúvida.